consciente, porque existem instituições de ensino. Hoje as instituições de ensino médio, já no Brasil tem o curso de agroecologia, nível médio, e meio ambiente também de nível superior, mas a corrupção dos políticos leva a embotar toda a racionalidade da consciência científica. Onde tem corrupção, principalmente a política, a degeneração da mente humana leva a desrespeitar todos os valores socioeconômicos, socioambientais e socioeducacionais e sociopolíticos. A política degringola e vem a debacle dessa estrutura social, e o reflexo vem nas enchentes na zona urbana e a crise socioambiental que existe, principalmente hoje em algumas nações, sobretudo no Brasil. Então eu dou graças a Deus porque Deus me deu esse presente de aniversário e vim aqui com minha família, minha esposa nos Estados Unidos da América, conhecer um pouco da cultura e a vivência prática quanto às questões ambientais. Nós estamos saindo de Duluth com destino a Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Hoje, 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas e a gente ouve falar muito de vendavais, enchentes, chuva de granizo, tempestade de areia. Essas mudanças climáticas são geradas nos municípios, na zona urbana, como aqui, ou na zona rural. A nossa maneira de tratar o meio ambiente, aqui no caso na zona urbana, é que leva às mudanças climáticas locais, regionais e globais. Aqui na Avenida Getúlio Vargas nós estamos nessa área de calçadas e a gente observa que a calçada é larga. Quando o sol incide sobre esse solo urbano pavimentado, com esta calçada, o que vai acontecer é a reflexão do sol, da luz do sol. Essa luz vai refletir no microclima local e vai aquecer o microclima local. Cada metro quadrado de calçada na zona urbana de Feira de Santana vai gerar excesso de calor para o microclima local, regional e global. As mudanças climáticas e o aquecimento global, esse aquecimento global, ele é gerado por cada metro quadrado de calçada que existe na zona urbana de Feira de Santana, Bahia,
e nos demais municípios do Brasil e do mundo. E aí a sociedade brasileira, infelizmente, devido à omissão do poder público de aplicar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a própria imprensa passa informações erradas e as pessoas, os brasileiros, pensam que os vendavais surgem do nada. A temperatura das águas do Oceano Atlântico aumenta em função de uma calçada dessa que está impermeabilizando o solo urbano e não existe arborização, nem um componente herbáceo, nem arbustivo. O aquecimento das águas do Oceano Atlântico que provoca os vendavais e o excesso de calor e provoca também os torós, os aguaceiros, esse aquecimento das águas do Oceano Atlântico é produto do estilo de vida que nós levamos no município que nós residimos. Esta calçada é a origem de toda a temperatura elevada que vem fazer com que as águas do Oceano Atlântico atinjam temperaturas acima do normal. E observamos que na zona urbana de Feira de Santana, Bahia, as propostas de urbanização contribuem para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, porque suprimem a arborização. São projetos que otimizam a construção de infraestrutura que gera mais calor para o microclima local, regional e global. E aí a gente observa o seguinte, que essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ela é uma estrutura metálica que dá acesso a este projeto de transporte urbano de Feira de Santana, mas não existe arborização. Nós não podemos nos apegar somente ao remanescente da arborização do centro da Avenida Getúlio Vargas. E aqui nós estamos percebendo que as calçadas, tanto do lado direito como do lado esquerdo da Avenida Getúlio Vargas, as calçadas, elas não são arborizadas. No entanto, espaço existe. E esta calçada que não tem estrutura umidificadora vegetal, ela contribui para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E assim, isso vai funcionar também para os demais municípios do nosso país. E a imprensa se limita a informar a população brasileira que as águas do Oceano Atlântico estão aumentando as temperaturas, como que se não houvesse causas, e são causas geradas por nós,
seres humanos, nós brasileiros. E agora a gente observa este estacionamento que nós estamos vendo aqui, que não tem arborização e não há justificativa para não existir arborização, pois basta se aplicar as leis ambientais que existem no nosso país e implantar com critério árvores de porte baixo e intercalar a calçada com o componente herbáceo, o gramado. E nós observamos que do outro lado as calçadas continuam sem arborização e o uso de veículo que queima combustível fóssil, como gasolina e óleo diesel, vai aumentando. E aqui nós temos algumas causas do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca todo o desequilíbrio do clima no nosso país. Para a glória do nosso Deus, vamos ficar aqui com o Salmo de número 19. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia. Funções ecológicas de um pé de Maxarimbé, deste aqui. Ele é necessário, a tecnologia ela pode potencializar esta árvore de Maxarimbé se a árvore estiver saudável. É necessário a gente utilizar o drone numa atividade que seja saudável, né? Assim, por exemplo, fazer o diagnóstico aéreo de como está o déficit de arborização na cidade de Altamira. Diagnóstico. E aí, quem possui essa habilidade, as universidades, nós deduzimos que deve ter drone, e ensinar a juventude, os universitários, a manusear o drone e fazer o diagnóstico ambiental da zona urbana de Altamira. Isso aqui gera enchente, aliada a lixo nas vias públicas. Excesso de calçada no solo urbano gera enchente. E nós temos aqui o exemplo, né, assim, de unidades que captam a água da chuva, mas o lixo vai se acumulando aqui, ó, entope os bueiros e provoca enchente. Aqui nessa artéria já aconteceu enchente 2020, outros anos atrás. E a falta de arborização na cidade, excesso de calçada, provoca enchente na cidade de Altamira. E aí é o que se diz. Por que se diz que o meio ambiente urbano degradado de Altamira vai provocar a queda da economia urbana? Porque uma moto dessa, quando acontece uma enchente, elas são destruídas. Veículo, se perde veículo. A água das enchentes também provoca, glória a Deus, a disseminação de enfermidades na espécie humana. Lixo nas vias públicas, excesso de calçada impermeabilizando o solo urbano, falta do componente arbóreo. Tudo isso otimiza a formação de enchentes, a geração de condições para se ter vendavais. Esse acesso, ele tem um desenho razoável de Gramado, Palmeira, Maxarimbé,
Mas acontece que a parte interna desse hospital necessita passar por uma adequação de cidades sustentáveis. Aqui nós precisamos ter árvores plantadas aqui nesse espaço, assim como nós temos aqui o Maxarimbé. Graças a Deus, quem é poderoso é Deus, e Deus está dizendo que precisa arborizar esse hospital, arborizar a calçada para evitar enchente aqui nessa periferia, nessa artéria desprovida de árvores. Aqui nós temos a calçada, né, assim, lateral, e veículos estacionados, mas é necessário arborizar Altamira. Altamira vai sofrer com vendavais, vai sofrer com enchentes, pois a palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, homem ou mulher, isso colherá. E aqui nós estamos vendo que nesta artéria já se colheram enchentes. E o próximo vídeo ele vai mostrar enchentes aqui nesta região. Nós percebemos que o lixo ele entope essas tomadas de água, de chuva, drenagem, e provoca o entupimento dos bueiros. E para isso nós devemos evitar jogar lixo no chão. Existe campanha de catagem de lixo com a sociedade, mas é necessário fazer educação ambiental na zona urbana para evitar jogar lixo. Esse lixo aqui, quando chove, aqui entope as bueiras e promove enchente. Aqui, olha, o lixo é jogado aqui, ó, e vai ficando, acumulando, tá aqui, e provoca a formação de enchente. Escapou, rapaz. Vixe, tá subindo, ó. Olha, o cara lá, a moto dele afundou, ó. O cara teve que tirar a moto. Meu Deus. E o carro? Olha só. Olha o carro lá. O carro pegou lá dentro, não pega não. Aquele outro ali também pega não, o branco ali. Ah, isso quem pelo regional. Lá vem um. Vai tentar passar, vai atolar, né? Ah, ok. Ó, o outro tá saindo de ré. Tá pescando, tia? Olha o cara da moto aí. Por isso muitas vezes me traz pra São Paulo, eu só vou aqui a risca, né? E aquela
aquela fumaça saindo dali do hospital? Ei, mãe? Olha aquela fumaça saindo do hospital. Ih, lá vem a onda. Altamira, Pará, 8 de maio de 2023, uma avenida bem ampla, comprida, larga. Faltam 18 para as 3 e nós vemos o excesso de calor em Altamira, Pará. Na zona urbana existem algumas árvores. Aqui nós temos o jambeiro, aonde o sistema foliar ele está em fase de decadência. As folhas pequenas e a copa poderia estar mais exuberante. A planta, a árvore do jambeiro está apresentando deficiência hídrica, falta de água em função do solo urbano. Está impermeabilizado com calçada e não há a infiltração das águas das chuvas o suficiente para abastecer o solo com água o suficiente que venha suprir as necessidades hídricas do jambeiro. E aqui nós temos uma malha de calçada impermeabilizando o solo, o que promove a regressão da genética do jambeiro e a morte desta árvore de jambeiro, que tem uma boa característica de sombrear a zona urbana, de arborizar. E aqui nós temos o mesmo problema, que é a estrutura arbórea, que é uma estrutura umidificadora do microclima da zona urbana, sendo comprometida por conta da impermeabilização do solo na periferia do jambeiro. E isso está levando à morte dos jambeiros. Excesso de calor. Essa calçada deve ser intercalada com gramado e ainda há tempo de se promover essa mudança de manejo. Outro jambeiro que está num processo de decadência vegetal e perda de resistência, de robustez da genética do jambeiro, da árvore, em função do solo estar impermeabilizado com calçada, excesso de calor. E esses 3 jambeiros estão
sofrendo com seca, falta de água, para suprir as necessidades da árvore de acesso à água através do sistema radicular. E quando nós observamos as calçadas, predomina a calçada irradiando o calor do sol, gerando o efeito estufa. E aqui, cada calçada dessa compõe solos impermeabilizados na zona urbana, o que gera a ilha de calor, que é a cidade de Altamira. Pois carência de arborização. Quando há arborização, as espécies arbóreas são comprometidas com este manejo aqui errado, inadequado, que promove a morte das espécies arbóreas. Solo com calçadas, excesso de calor, falta de componente herbáceo, gramado, leva à morte das espécies arbóreas na zona urbana de Altamira e de qualquer outra cidade. Essa árvore morreu e aqui só tem o endereço dela. E observamos que essa amostra aqui, ela pode representar a média da situação muito precária da proposta de arborização da zona urbana de Altamira. Olha aqui, outra espécie arbórea que está em fase de avanço da morte da espécie vegetal. Agora, a parte aérea dos jambeiros, que traz uma boa estrutura de um telhado biológico, está sendo comprometido pela omissão de quem reside na zona urbana de Altamira, a população. Essa omissão é porque a perda de árvores, a morte de árvores, devido a um manejo recalcitrante, sem nenhuma proposta de sustentabilidade na zona urbana de Altamira. Essa espécie arbórea, aqui ela morreu, maus tratos. Aqui nós temos uma leguminosa, a Cássia manjo, mas acontece que ela está no processo de regressão vegetal, ecológica, em função deste manejo inadequado, sem sustentabilidade. Então, se andarmos aqui nesse canteiro de árvores, vai se repetindo a mesma situação. Esse bacharimbé não tem condições dele desenvolver. Solo altamente aquecido, o sistema radicular não tem condições de romper o solo, muito calor, muita calçada. E aqui nós temos o que restou de uma árvore na zona urbana de Altamira. Isso aqui é morte. Morte é sinal de regressão ecológica. A economia urbana de Altamira vai ser destruída, já está sendo destruída por conta disso aqui. Uma árvore dessa deixa de
sequestrar o gás carbônico, que é gás de efeito estufa, deixa de refrigerar a cidade, de umedecer e contribui à ausência desta árvore para aumentar o consumo de energia elétrica, porque na falta de uma árvore aumenta a temperatura local e há necessidade de ligar ar-condicionado ou ventilador para compensar o excesso de calor. E nós, prosseguindo aqui, vamos nos deparar com a reedição do processo de morte das espécies arbóreas que foram plantadas aqui na zona urbana de Altamira. O Maxarimbé, que perdeu toda a sua capacidade de desenvolvimento e vai morrer. Muita calçada. Por que não gramar esse canteiro aqui? Outra espécie que está morrendo. E o calor aumentando na cidade, né? Assim? E aqui nós vemos outro pé de Maxarimbé que está num processo de morte. Essa morte é progressiva, infelizmente. E como nós temos aqui cabeças pensantes, através de Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura do município de Altamira, Universidade Federal Estadual, que tem cursos com perfil de agrárias, engenharia ambiental, é necessário que os universitários saiam das quatro paredes da sala de aula e venham fazer em loco este trabalho, este diagnóstico, e promovendo vídeos, fazendo vídeos e convidando a população para ir para o centro de convenção que tem aqui, fazer palestra e um SOS arborização de Altamira a curto, médio e longo prazo. Olha aí, as árvores que foram plantadas, a espécie arbórea, estão morrendo, estão no processo de morte. O que vai restar aqui vai ser calçada e asfalto em excesso. E nós necessitamos produzir mudas de espécies arbóreas e implantar. Aparentemente progresso é pista, né, sim, de ciclismo. É necessário, é interessante se ter, mas acontece que as ruas de Altamira estão transformadas em verdadeiras estufas, e devido à falta de arborização e com critério. Aqui é um pé de ipê e olha o que está acontecendo. É uma espécie endêmica do ecossistema da floresta amazônica, mas uma espécie aqui que está sendo destruída. É uma espécie arbórea endêmica da floresta amazônica. E se fala em proteger a floresta amazônica, em conservar, em preservar. Mas na zona urbana nada se está se fazendo para preservar ou implantar espécies arbóreas para minimizar o excesso de calor na zona urbana de Altamira. E aqui, olha, todas as situações levam à morte destas árvores que estão numa fase avançada de declínio da genética e o declínio vegetal de cada espécie desta ou dessas espécies arbóreas. E a mangueira tão resistente, com sede, com fome, com excesso de calor. Esta daqui está morrendo. A vizinha
já morreu há muito tempo. E aí a gente vai embora. Se quiser andando, vai ser esse mesmo quadro. É triste. As calçadas sem arborização, com excesso de calor. E todo o solo urbano que é impermeabilizado, como este aqui, como esta calçada, são superfícies que irradiam calor e promovem o aquecimento local de Altamira. Isso pode gerar aguaceiro, vendavais, chuva de granizo que destrói telhado de casa e promove também as enchentes. Excesso de calor provoca os temporais, que são os torós. E devemos trabalhar com alfabetização ecológica, educação ambiental e percepção ambiental da zona urbana e reordenamento e ordenamento territorial urbano, para que possamos climatizar as ruas. Está se climatizando muito as agências bancárias, os comércios, as casas, os comércios, colocando muito ar-condicionado. Mas a cota de água para movimentar as turbinas que geram energia nas hidrelétricas dependem também, além de um ecossistema, uma floresta amazônica preservada ou com manejo sustentável, depende também de municípios onde a zona urbana tenha condições de reduzir o consumo de energia elétrica via ar-condicionado ligado ou ventilador. Olha aqui, ó, uma estrutura dessa, são 15 horas, gera muito calor. Imaginemos, cada veículo, só o aquecimento do motor ao funcionar já é uma usina de calor. E as pessoas se fecham dentro de um veículo com ar-condicionado e é uma cultura totalmente de bolha de sobrevivência. Aqui nós temos gramado, mas falta arborização. Quem vos fala aqui é Dacilton Matos dos Santos. Ficamos com o salmo de número 19. Árvores livre de caixa de concreto. O sistema radicular é protegido com a deposição gradual de galhos secos, folhas. E a gente vê os jovens interagindo com o meio ambiente, estão fazendo trilha com EPI. E essa harmoniosa integração entre a comunidade com as diferentes faixas etárias. Isso aqui é o local que nós estamos visitando, e sempre nas proximidades das cidades nós temos esses parques que são de visitação pública, o que prova a proposta de urbanização com responsabilidade ambiental. E sempre eles se preocupam em trazer a biodiversidade de espécies que produzem flores, garantindo a presença dos componentes da biodiversidade, os agentes polinizadores, ainda na zona urbana. Graças a Deus, nós temos aqui uma árvore exuberante e ela está sendo protegida
com a presença de espécies que trazem a integração de raízes e a deposição da matéria orgânica natural no solo. Ali a gente observa na parte superior uma elevação, montanha, mas sempre protegido. Na zona urbana eles seguem aqueles mesmos critérios de proteger as encostas com a conservação da cobertura vegetal arbórea. E antes de chegarmos aqui, ó, na vizinhança nós temos a rodovia lá no fundo, mas a rodovia ela está com um cordão, um paredão verde de árvores, como a gente observa aqui, ó, sempre para reduzir os efeitos da poluição sonora. Lá em cima a gente observa que a elevação da montanha está protegida. E a convivência pacífica com o meio ambiente aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus por isso. Essa preservação não é a ideia errada que no Brasil, quando se fala em preservar, existe uma justificativa equivocada de que preservar significa somente observar o ambiente de ecossistema distante. As pessoas vivem na zona urbana, destruindo o ambiente onde vivem e querendo preservar ecossistema que realmente não é o local de moradia dessas pessoas. Então a preservação ambiental é isso aqui, é você ter um critério de desenvolvimento sustentável. E a desculpa para não proteger o meio ambiente no Brasil, aí aparece a pergunta: e a gente vai comer o quê? Vai comer árvore? Vai comer folha? E aqui? Aqui tá cheio de árvore. Mas as pessoas aqui se alimentam bem, graças a Deus, produzem. Porque a educação ambiental é uma estratégia que não pode faltar numa sociedade que vive amargando as consequências do aquecimento global. O serelepe é um animal roedor, silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Está olhando para a gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o filho. Olha o nosso amiguinho serelepe, olha. Ele está fazendo a obra de Deus, está enterrando a semente. Está enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, olha, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe! Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, ó, é utilizada para fazer a manutenção das áreas verdes nas residências aqui em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, em todas as regiões.
Então a tecnologia é patente aqui. Vocês estão vendo que são diversos tipos de equipamento. Tudo é mecanizado. Mas a preocupação é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui. São diversos tipos de equipamento. E esses equipamentos são utilizados na manutenção das áreas verdes aqui nos Estados Unidos. O que não falta aqui é tecnologia. Esse equipamento aqui é utilizado depois que é feita a poda da grama para soprar e jogar a grama no local, o corte, né? A grama cortada no local adequado. E aqui tem outros equipamentos. A carreta é acoplada a uma caminhonete, cabine dupla. Então vocês estão vendo aí como que a sociedade norte-americana tem um equilíbrio harmonioso com o meio ambiente. E aqui a manutenção é paga. São empresas, microempresas que prestam serviço para fazer a manutenção de parques e jardins. Graças a Deus. Esses equipamentos, aqui nós temos 2 cortadores de grama. Esse equipamento aqui é utilizado para cortar grama. Essas empresas é que geram o emprego aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali a escada. Ela é utilizada para fazer a poda das árvores, corte de galhos e seleção de árvore para compor a arborização. São muitos os equipamentos. Isso aqui é a rotina de manutenção das áreas que são urbanizadas, são arborizadas, que são os serviços, né, que são prestados. A empresa é a manutenção residencial e comercial. E o que a gente vê muito trafegando nas rodovias aqui são esse tipo de equipamento. Então a tecnologia ela pode garantir o equilíbrio ambiental quando ela otimiza o ciclo da água e o componente arbóreo diversificado. Está aqui, né? Graças a Deus. Essa é uma região de cruzamento de rodovia estadual. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 29 de agosto de 2022. Graças a Deus. É da Silton Matos dos Santos. Então ele vai evitar esse manejo aqui de plantar espécie arbórea numa calçada e impermeabilizando o solo. E essa calçada vai promover a morte das espécies arbóreas. Olha aqui, essa calçada deve estar intercalada com gramado. E devemos entender o seguinte, que nós estamos aqui trabalhando de uma forma prática. Aqui não é teoria, aqui é a prática, mas nós necessitamos da teoria. A teoria é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
já está sendo seccionada pela calçada aqui, ó. O que provoca o corte da base do tronco da árvore do Maxarimbé e consequentemente fica a porta aberta à entrada de agentes patogênicos, agentes fungos de solo que vão provocar o surgimento de enfermidades na espécie arbórea. E naturalmente eu tenho observado que o brasileiro, pelo menos lá de Macapá, a média é essa, eles chamam as árvores de quebra-calçada. É até uma ironia. O homem é que deve quebrar a calçada ou não construir calçada e deixar solo urbano livre para que as espécies venham prosperar. Altamira vai ter uma perda muito grande de espécies arbóreas que são utilizadas em arborização na zona urbana, porque impermeabiliza o solo urbano. A árvore tem que ficar com a base livre e as calçadas devem estar intercaladas com gramado. Do lado das árvores deve se plantar faixa de gramado e do lado da casa pode-se deixar uma faixa de calçada. Mas essas árvores vão morrer porque o solo não está permeabilizado, apesar da espécie ser uma espécie endêmica aqui da região. Nós temos uma samaúma próxima ao terminal rodoviário de Altamira, que aquela samaúma fica próximo também à CEPLAC, ao escritório regional da CEPLAC, e aquela árvore tem que ser preservada. Tem que preservar e fazer a coleta das sementes da samaumeira para poder produzir mudas e plantar em locais adequados. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa, linda e maravilhosa, mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui, tá? Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Tá, todo mundo aqui no Alcaíra. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa, linda e maravilhosa, mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui, tá? Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Tá, todo mundo aqui no Alcaíra. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa, linda e maravilhosa, mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui, tá? Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Tá, todo mundo aqui no Alcaíra.
Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Philip, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso. E vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ó, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo, eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caiam sobre o solo, e eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho, vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós já estamos nesse período de mudança de estação, e as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha,
carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Acura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia. E nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee. Em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó, então vocês estão vendo, o solo tem o gramado, estão vendo o gramado e mulch, olha aí o solo, ó, o solo está coberto, está úmido, ó, o solo está úmido porque eles não botam fogo aqui, eles deixam que haja deposição dos folíolos do pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui, ó, aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água. Aparentemente, parece ser um córrego. Mas as águas da chuva, eles ainda canalizam, vocês estão vendo ali. Existe essa rampa totalmente ocupada com árvores. E essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim, é tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento, é uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí, não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva. E vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui
e a água da chuva vai retornar para o solo. Então, esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética, eles formam uma circunferência, mas circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza a fluir todo o serviço ecológico que Deus imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha. Aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva. O gramado, amanhece o dia, graças a Deus, 7h36. E a área foliar deste gramado está coberta com uma densa camada de água, que é produto da evapotranspiração da grama, do gramado. Feira de Santana, Bahia, estamos aqui na zona urbana, Parque Lagoa Subaé. Aqui é uma área de residência da minha filha Mona Lisa, do meu genro Djalma, os netos Gustavo e Tulevi Maria Beatriz. E essa proposta de gramar a área externa da residência é que deve ser divulgada entre os moradores da cidade para evitar o excesso de calor. Aqui quem vos fala é Dacilto Mato dos Santos, Feira de Santana, Bahia, dia 30 de março. Feira de Santana, Bahia, dia 30 de março de 2024. Estamos aqui às 7h24. E durante a noite o mamoeiro faz a transpiração, ou evapotranspiração. E amanhece o dia e na superfície foliar existem gotas d'água. Essa é uma das funções ecológicas do vegetal, no caso do mamoeiro, carica papaya, que ao amanhecer o dia disponibiliza esse volume de água sobre a superfície foliar, o que vai refrigerando o microclima local. E essa liberação ela é gradual, o que vai consolidar todo o esfriamento do ar do ambiente urbano. E assim acontece também com o gramado. Isso chama-se a superfície de orvalho que fica sobre os vegetais. Aqui nós temos essa espécie que eles chamam de flor do deserto, que as folhas amanhecem o dia com essa camada formada por gotas. O suprimento hídrico da atmosfera é suprido pelos vegetais. Então é por isso que, na ausência da cobertura vegetal herbácea, arbustiva e arbórea, principalmente nas cidades,
ocasionam as enchentes. Esse volume de água que nós temos aqui sobre as folhas dos gramados, dos arbustos e das árvores é que evita a formação de enchentes, aliado a solo permeável que dá condições às águas da chuva se infiltrarem no solo. Nesse processo, nós é que ganhamos, graças a Deus, serviços ecológicos de grande importância, que é fazer frente às mudanças climáticas, o aquecimento global e as enchentes na zona rural ou na zona urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus, toda a superfície foliar está com essa camada de água. E essa água é oriunda do solo. Evidentemente que a relação água, solo, planta permite a hidratação, reidratação do ar na zona urbana. Isso aqui é necessário que o poder público, através da educação ambiental, educação ecológica, alfabetização ecológica, entre aspas, venha disponibilizar de uma forma prática esses conhecimentos. É aí que entram os universitários. E você que é universitário aqui em Feira de Santana, você está convidado, né? Deus está convidando você para ser um jardineiro de Jesus Cristo. E você que estuda no IF Baiano, campus de Feira de Santana, Valença, venham para as ruas e formar conselhos comunitários ambientais para disponibilizar esses conhecimentos, horizontalizar toda todo o conteúdo que vocês estudam aí de uma forma prática para a sociedade ter acesso a esses conhecimentos. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Fica aqui o Salmo de número 1 para a nossa meditação. A goiabeira está com um sistema foliar repleto de gotículas de água. Amanhece o dia, 7h38, e o meio ambiente amanhece o dia com condições de ser hidratado ou reidratado com esse volume de água que está aqui nesta folha da goiabeira. Aqui a gente vê que o vento está movimentando a copa dessa goiabeira e o vento distribui todo esse volume de água que nós temos aqui, ó, graças a Deus, depositado sobre o sistema foliar da goiabeira. E para evitar o excesso de calor na zona urbana, para evitar as enchentes, é necessário desenvolver um projeto de cidade sustentável em todo o país, no nosso país, no Brasil. E aqui, ó o volume de água aqui, que está depositado sobre as folhas da goiabeira. E Deus, o nosso Deus, com muita sabedoria, colocou uma serosidade sobre as folhas, que retém essas folhas aqui, em condições de fixar água. As folhas, por causa dessa película de cera que tem sobre as folhas, retém a água. Essa água aqui é oriunda da evapotranspiração, e quando chove, toda a água da chuva ela é fixada aqui, ó, nas folhas também. E esse volume de água aqui é que vai reidratar o ar na zona urbana e vai impedir o excesso de calor. Esses conhecimentos é que o poder público deve disponibilizar de uma forma plena e ampla no contexto social urbano, rural no Brasil.
É por isso que é necessário se fazer concurso público para contratar profissionais recém-formados de agrária, de engenharia ambiental, de nível médio superior, para contextualizar esses conhecimentos junto com o contexto social, urbano e rural. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, Parque Lagoa Subaé, dia 30 de março de 2024. E o ciclo da água fica longo porque a água residente, tanto no solo como no ar urbano, vai estar com mais tempo hidratado ou reidratado com esse volume de água que está sobre a área foliar dos vegetais, seja a vegetação herbácea, que é o gramado que nós vemos aqui, e algumas plantas herbáceas de folha larga, aqui é um misto. O que é que a gente observa aqui, ó? A vegetação herbácea de folha larga está com o sistema foliar repleto de água. E aqui nós temos o andu, que é uma leguminosa. Ela faz a ciclagem, ou ele faz a ciclagem do nitrogênio no solo. Aqui é um solo de jardim, é uma adubação verde. E é natural. O feijão andu aduba o solo com nitrogênio. E aqui nós temos essa vegetação que é arbustiva. A gente vê muitas flores aqui, ó, que atraem os insetos. E para o jardim, se você tem um pé de maracujazeiro, essas plantas com flores vão atrair os insetos que polinizam as flores do maracujazeiro, da goiabeira, olha aqui, ó. A goiabeira produz flor, né? Graças a Deus. Então, isso aqui na zona urbana é necessário. As crianças precisam conhecer isso aqui na prática. Muitas escolas na zona urbana no Brasil, aqui em Feira tem escola infantil, que só tem calçada no interior das escolas. E a criança fica estudando só no livro, só no papel, e não vê a prática. É preciso sair com as crianças, os jovens, os adultos, os idosos na rua e fazer essas leituras. Quem deve fazer isso são os universitários. Os professores, aí você que é professor, professora universitária, você deve, a senhora, a senhorita, você deve compartilhar essa proposta de educação ambiental com seus alunos. Sair das quatro paredes, desenferrujar a junta desses jovens, levar para o campo, na zona rural, na zona urbana, para vivenciar isso aí. Verba tem, viu, para fazer isso. Graças a Deus a gente paga imposto, não paga? Então tem que reverter, reinvestir, para evitar os raios de enchente, que tem aqui em Feira de Santana. O caba perde veículo, moto, porque falta arborização na cidade. Os condomínios só querem construir calçada, pavimentar o solo, esquecem de arborizar os condomínios, aí vem as enchentes. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Vamos ficar aqui com o salmo de número 128, graças a Feira de Santana, Bahia, dia 1º de abril de 2024. Nós estamos aqui na via pública e observando o que acontece com as árvores que são implantadas nesses projetos de arborização urbana, onde a espécie arbórea, desde a fase jovem, ela está debaixo de um manejo que é de impacto ambiental, excesso de calçada, impermeabilizando o solo urbano
impede a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Essa caixa de concreto blindando o espaço da árvore, deixando um espaço muito restrito. E o que acontece é a morte da espécie arbórea. E quantas árvores vão morrer na zona urbana de Feira de Santana, estão morrendo em função deste manejo. E aqui a gente observa a situação desta que era uma árvore promissora para proporcionar serviços ecológicos aqui à zona urbana de Feira de Santana, Bahia, Brasil, e em função deste manejo que impede o suprimento de águas das chuvas no solo urbano e vai proporcionar uma situação de falta de água para que a espécie arbórea possa vir a ser suprida com um percentual de água das chuvas o suficiente para promover a manutenção da espécie arbórea. E olha que não foi a rede elétrica, porque aqui nós não temos rede elétrica. Aqui o que ocasionou a morte desta espécie arbórea foi esta caixa de concreto. Infelizmente, mesmo em áreas novas de arborização, não só aqui no município de Feira de Santana, como nos demais municípios do Brasil, a gente observa este mesmo problema. E isso chama-se analfabetismo ecológico, e a necessidade da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente estar tendo acesso a uma capacitação profissional de manejo e implantação de mudas de espécies arbóreas que tenham condições de encontrar solo urbano permeabilizado e que possa sim fluir todos os serviços ecológicos que as espécies arbóreas têm condições de oferecer para a sociedade urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Agradeço a Deus por esta oportunidade. São 10 horas e 32 minutos, graças a Deus. Feira de Santana, Bahia, 21 de julho de 2023, o que provoca excesso de calçadas sem estar intercalada com gramado, excesso de asfalto, água da chuva que não pode se infiltrar no solo urbano. A quantidade de água aqui que deveria estar infiltrada no solo urbano para recarregar os lençóis freáticos, e aqui a água vai se perdendo, o ciclo da água fica curto em função disso aqui, excesso de calçada e uma precipitação mínima pluviométrica provoca essa lâmina de água, que é o princípio das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Se houver uma precipitação maior de chuva, a cidade fica alagada, porque o solo está totalmente impermeabilizado. Então é necessário a gente colocar a mão na consciência e intercalar essas calçadas com gramado, plantar o componente arbóreo diversificado para que as árvores venham fazer a interceptação das águas da chuva e promover a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui são fatos, nós não podemos querer se opor a fatos. E aqui é o Enzo, meu neto, minha filha Sanara, Socorro, minha esposa, netinha Liz. Estamos passeando
e em família, fazendo aqui esse diagnóstico ambiental urbano e apresentando Palmeira Morim. Olha pra isso, tia, como é que tá aqui o viaduto, olha pra aí. O carro do cara aqui já era. Olha como o condomínio ficou. Olha a força da água. Olha pra aqui as casas como ficou. O carro boiou. O indivíduo tentando atravessar ali.